Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça determina que Sérgio Cabral e Adriana Anselmo devolvam 10 milhões aos cofres públicos. Preço da cesta básica sobe em 9 capitais do país. E as goleadas dos brasileiros na Libertadores. Palmeiras e Flamengo estão nas quartas de final. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo devolvam 10 milhões de reais para os cofres públicos do estado. Leonardo Aque traz os detalhes. Léo, boa noite para você. Qual foi a condenação? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, o Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama foram condenados pelo crime de peculato por terem usado helicópteros do governo para uso privado, Salsi. Segundo a denúncia, as aeronaves teriam servido para transportar amigos, familiares e funcionários. Os 10 milhões de reais seriam referentes aos prejuízos causados entre agosto de 2008 e abril de 2014. E sobre essa quantia, ainda será acrescida uma correção de 1% ao mês desde 2014. Agora, as defesas de Cabral e Adriana Anselmo consideraram a decisão ilegal e injusta. O advogado do ex-governador, inclusive, informou que ele já respondeu a um processo sobre o mesmo assunto que foi considerado improcedente. Salsi. Obrigada, Léo, pelos detalhes. Olha, o Procon de São Paulo notificou nesta terça-feira empresas de aplicativos de entrega de comida. A Caterina Schulte explica agora para a gente o que o Procon pretende com esta medida. Caterina, uma boa noite para você. Oi, Salso. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, as plataformas vão ter que explicar como que funciona o sistema para que os restaurantes sejam cadastrados. Além disso, viu, Salsi, eles vão ter que dizer se fazem alguma checagem dos dados, além de visita aos endereços físicos para verificar as condições dos restaurantes. Outra preocupação da entidade é saber que tipo de garantia os aplicativos oferecem ao consumidor em relação à segurança dos alimentos e se há canais disponíveis para a comunicação de entrega de produtos inapropriados para o consumo. Os aplicativos têm até a próxima segunda-feira, viu, Salsi, para responder ao órgão de defesa do consumidor paulista. Eu volto com você. Obrigada, minha querida, pelas explicações. A Justiça suspendeu o edital de licitação para a construção do rodoanel metropolitano na Grande Belo Horizonte. O leilão estava marcado para o próximo dia 28 na Bolsa de Valores de São Paulo. A Virgínia Nalon já está aqui comigo, tem mais informações. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Salso. De acordo com a decisão da Justiça, a licitação está suspensa até que haja uma definição sobre a readequação do projeto. A liminar atende a um pedido da Prefeitura de Contagem, que diz que a obra vai provocar um impacto negativo e irreversível na bacia da Vargem das Flores, que abastece Contagem e parte da região metropolitana. O custo previsto para a obra, que prevê 100 quilômetros de malha rodoviária, é de 5 bilhões de reais. O objetivo é ligar as cidades da região metropolitana e diminuir o fluxo de carros no anel rodoviário de Belo Horizonte. Parte da construção será custeada por recursos de um acordo feito entre o governo de Minas e a Vale como reparação pela tragédia em Brumadinho. Procurado, o governo de Minas disse que ainda não foi notificado dessa decisão. Salsi. Tá certo, Virgínia. Obrigada. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas que a proposta que prevê o aumento de benefícios, como o Auxílio Brasil, vem recebendo no Congresso Nacional. O Alessandro Saturno traz os detalhes agora, direto de Brasília. Oi, Alessandro, uma boa noite. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, esse comentário ele foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro agora à noite numa rede social. Segundo ele, essa proposta não visa as eleições de outubro e que, se não adotasse nenhuma medida, seria cobrado por omissão.
A PEC dos benefícios, que aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e institui o auxílio mensal aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 entre julho e dezembro deste ano e ainda promove um auxílio aos taxistas e um aumento também no auxílio gás. Salsi, segundo a relatora da proposta, a votação na comissão especial, a relatora é a deputada Celina Leão, essa votação na comissão especial ocorre nesta quinta-feira. Salsi. Obrigada, Alessandro. Daqui a pouquinho falamos novamente. A internet de alta velocidade com tecnologia 5G estreou hoje no Brasil. Brasília é a primeira cidade a ter acesso à novidade. As antenas já transmitem o sinal e alguns poucos celulares, por enquanto, já tem ali no cantinho da tela o aviso que a 5ª geração da rede móvel chegou. A nova geração da internet móvel é transmitida por novas antenas exclusivas e traz maior velocidade na transmissão de dados e uma conexão mais estável. Segundo especialistas, a nova internet chega a ser 100 vezes mais rápida que a atual. Baixar um filme em alta definição com a 5G, por exemplo, deve levar cerca de 1 minuto. Com a tecnologia do 5G, será possível fazer até cirurgias à distância. As indústrias poderão ser totalmente automatizadas. E os carros que rodam sem motorista vão se tornar uma realidade. E não para por aí. Drones e robôs poderão fazer entregas de maneira autônoma. E câmeras de segurança identificar acidentes e crimes. E automaticamente acionar a polícia e bombeiros. Mas calma, ainda vai demorar um tempo até a 5G realmente fazer parte da nossa vida. Hoje os aparelhos compatíveis ainda são poucos e caros. Existem só 67 modelos disponíveis. E vai demorar até 2027 para que a tecnologia chegue em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Nesse período, segundo os especialistas, a tendência é que os equipamentos compatíveis fiquem mais baratos. 3 operadoras devem levar a tecnologia para todas as capitais até setembro. Para ter o direito de explorar os serviços, as empresas também vão ter que levar a internet para 40 milhões de brasileiros, ainda desconectados das redes. Área urbana, 5G. Área rural, pelo menos 4G. Tem 10 mil localidades no Brasil que não têm internet, não tem conexão. As próximas cidades serão São Paulo, Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte. Até o mês de agosto vamos inaugurar em 25 capitais e no mês de setembro vai ser Manaus e Belém. O serviço 5G não deve ficar mais caro. Quando teve a transição do 3G para o 4G, a gente não teve que pagar nada a mais. A mesma coisa vai acontecer dentro do 5G. Talvez ocorra alguns aumentos de tarifa, mas são aumentos de tarifa normais. Quem não tem celulares 5G não precisa se preocupar. A internet móvel 3G e 4G continua funcionando normalmente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência está em Portugal para firmar negócios na área digital e falar sobre a economia brasileira a empresários e autoridades. O dia foi de apresentar o cenário econômico do Brasil. Aos empresários portugueses, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, falou de temas como meio ambiente e negócios na área digital. O ministro também teve encontros com representantes do governo português. O objetivo é firmar parcerias com o país que, nas últimas décadas, conseguiu um lugar no grupo das nações digitais. São os países que mais oferecem serviços públicos online e investem em acesso à internet de alta velocidade. Essa é uma área valorizada pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos. O Brasil está em processo de adesão a esse grupo. Aproveitei essa oportunidade, fiz a apresentação. O Brasil é o 7º país em digitalização, a liberdade econômica, o PIX, falei de muita coisa da área econômica, né? Chamando os empresários portugueses a acreditarem no Brasil e irem lá investir, porque o Brasil é um país que está dando certo. Durante essa semana de agenda aqui em Portugal, o ministro também teve compromissos para falar sobre o bicentenário da independência do Brasil, que acontece no próximo dia 7 de setembro. E agradeceu, em nome do governo brasileiro, a liberação do translado do coração de D. Pedro I para as comemorações. O Brasil se tornou independente em 1822. O imperador Dom Pedro I, que proclamou a independência, depois foi rei de Portugal. Por isso, é lembrado pelos dois países.
E em setembro, o coração de Dom Pedro, como se fosse o próprio Dom Pedro, estará na celebração dos 200 anos da independência do Brasil. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência também tem compromissos nas cidades de Coimbra e do Porto, que abrigam grande parte dos 209 mil brasileiros que vivem hoje no país. O assunto agora é pandemia. Na China, o número de infectados pelo coronavírus voltou a subir e o governo impôs confinamento parcial em diversas regiões. O Ministério da Saúde relatou mais de 300 casos da doença nesta quarta-feira em todo o país. O número de pessoas em confinamento chega a 1,5 milhão, inclusive nas áreas rurais. O número de casos da Covid na China é pequeno se comparado ao padrão internacional, mas o país adota uma política de tolerância zero com a doença. E ainda nos destaques internacionais, na Austrália, mais de 80 mil moradores foram obrigados a deixar as casas por causa das enchentes. As equipes de emergência anunciaram 142 resgates nas últimas 24 horas. Em Sydney, choveu mais em 4 dias do que a média esperada para todo o mês de junho. Na China, bombeiros resgataram um motorista que teve o carro levado pela correnteza. O veículo ficou virado por causa da ventania e da força da água. O motorista e uma passageira conseguiram sair pela janela sem ferimentos. As tempestades que atingem o sul da China deixaram várias províncias debaixo d'água. Já no Japão, a passagem de um ciclone provocou chuvas torrenciais no oeste japonês. O país também enfrenta uma onda de calor. Em uma semana, mais de 14 mil pessoas precisaram de atendimentos médicos com sintomas de insolação ou hipertermia. De volta ao Brasil, a redução no ICMS dos combustíveis já reflete nas bombas de postos de todo o país. Então vamos até Salvador agora saber da Juliana Tourinho de quanto foi a redução por lá. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O governo da Bahia reduziu a alíquota do ICMS da gasolina e etanol para 18%. Antes, era de 28%. A medida foi publicada no Diário Oficial e já é possível ver que a redução do preço em alguns postos chega a R$1 e isso faz diferença no bolso do consumidor. Neste posto onde nós estamos agora, o preço da gasolina caiu de R$ 8 para R$ 6,99. O Procon fez uma vistoria em 20 postos aqui de Salvador. 4 deles não estavam repassando os novos valores. Salsi. Obrigada, Juliana. O preço da cesta básica registrou alta em 9 capitais no último mês e só o leite subiu quase 24%. As donas de casa precisam pesquisar muito para encontrar preços mais baixos. A lista sempre acompanha a Romanilce na hora das compras, mas com a alta no preço, os itens diminuíram. E leite eu comprava mais ou menos 6 a 8 pacotes. Hoje eu só estou comprando 2 pacotes. Além do leite, o pão francês, a manteiga e o café em pó também estão mais caros. O feijão carioca disparou, aumento de quase 14% em algumas cidades. Queda apenas no valor do feijão preto e da batata inglesa. Nós temos aí desde a questão sazonal, né, produtos que estão ou não estão em safra, como é o caso do leite, e assim também como a própria questão do preço dos combustíveis, né, uma vez que isso acaba impactando no frete dos produtos. O preço da cesta básica subiu em 9 capitais no mês de junho. Fortaleza, Natal e João Pessoa registraram as maiores taxas. Apenas Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis tiveram queda. Em Salvador, o aumento foi de 0,34% e o valor da cesta básica por aqui pode chegar a R$ 580. Para diminuir o impacto no bolso e tentar aumentar a lista de compras, Romanilce não vê outro jeito. Tem que pesquisar. Eu vou em um dia, em um determinado supermercado, aí eu dou mais 2 ou 3 dias, vou em outro supermercado. Aí eu vou comprando cada pouquinho em um mercado, quando eu vejo que o preço está mais abaixo. Um fundo criado para indenizar as famílias das vítimas do acidente aéreo com o time da Chapecoense em 2016 terá mais 54 milhões de reais disponíveis. Voltamos agora a conversar com Alessandro Saturno, que tem mais detalhes sobre este assunto. Alessandro.
Salcio, a negociação ela foi feita pelo presidente da CPI, que investiga essa demora no pagamento das indenizações. É o senador Jorginho Melo, ele é do PL de Santa Catarina. Esse fundo ele foi criado justamente para indenizar aí 71 famílias das vítimas desse acidente aéreo. Com esse acréscimo, o valor do fundo será agora de 135 milhões de reais. Segundo o senador, o aumento ele foi negociado com a seguradora em Londres. Criada há 3 anos após o desastre, a CPI da Chapecoense deveria entregar, a princípio, o relatório em agosto de 2020. Só que os trabalhos foram suspensos por 2 anos por conta da pandemia da Covid-19 e foram retomados este ano. Salcio, eu volto com você. Excelente noite. Boa noite, meu querido. Bom descanso. Obrigada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, afirmou nos Estados Unidos que as Forças Armadas podem colaborar, mas jamais intervir no processo eleitoral. Quase no mesmo horário, durante uma audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa também tratou do tema. A audiência foi na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que o sistema eletrônico de votação precisa de constante aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a ser invadido. Não se está duvidando ou achando isso, aquilo, outro. Simplesmente com espírito colaborativo. O ministro também observou que os militares fizeram diversas propostas sobre a segurança das urnas e algumas não foram aceitas. Em uma palestra em Washington, nos Estados Unidos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, afirmou que 75% das sugestões encaminhadas ao tribunal por diversos órgãos foram aceitas e que não admite interferências nas eleições de outubro. Colaboração sim, intervenção jamais. Quem coordena as atividades eleitorais é a autoridade civil do Poder Judiciário Eleitoral. Ninguém mais. Ninguém mais. O ministro Fachin tem dito que está aberto ao diálogo com as Forças Armadas. Outros ministros da Corte tentam convencê-lo a marcar um encontro com o general Paulo Sérgio para colocar fim ao que chamam de falso discurso de resistência do tribunal. Sem alarde, o TSE tem reforçado todos os sistemas de segurança digital para tentar blindar os servidores e evitar eventuais ataques hackers que possam servir de argumento para questionar a apuração dos votos. Olha, são milhares de tentativas nas transações virtuais. Os fraudadores são incansáveis. Em um mês, foram mais de 300 mil casos. Inacreditável, né? E quem é envolvido nos golpes, muitas vezes só fica sabendo quando o problema já é grande. Por isso, os especialistas dizem que é cada vez mais importante prestar atenção e acompanhar os extratos de cartões e contas bancárias. Enquanto você assiste a essa reportagem, 15 tentativas de fraude estão sendo realizadas no Brasil. Uma a cada 8 segundos. A pesquisa leva em conta o uso indevido de dados. Só no mês de maio, foram mais de 330 mil casos. A maior parte das fraudes foi para criar contas bancárias, cartões de crédito e abrir financiamentos em nome de pessoas que tiveram os dados utilizados pelos golpistas. A vítima só descobre bastante tempo depois, quando começam a chegar as cobranças. Alguém teve acesso aos dados do seu cartão e efetuou uma compra. Se você olha na fatura ou tem um aviso de SMS do seu banco, você fica sabendo de forma mais rápida. Mas se um golpista tentou ou conseguiu abrir, por exemplo, uma conta corrente com o seu nome, provavelmente você vai ficar sabendo só se você tiver algum problema depois e ficar devendo. Para conseguir os dados, as quadrilhas usam uma técnica chamada phishing, pescaria em inglês. As formas mais comuns de fisgar as informações são com falsos comunicados de atualização cadastral, por ligação telefônica ou e-mail. Anúncios de promoções que pedem a inserção de dados para realizar a compra. Ofertas de emprego pelas redes sociais em que são exigidos os dados pessoais. E links que, quando clicados, infectam o computador com um vírus. As dicas para evitar esse tipo de golpe são inserir dados pessoais apenas nos canais oficiais das empresas, desconfiar de promoções com preços muito vantajosos e manter o antivírus do computador sempre atualizado. Bianca só não teve prejuízo porque é precavida. Checa seus extratos todos os dias. E foi assim que descobriu
que o cartão de crédito havia sido clonado. Meu cartão estava comigo a todo momento e eu não emprestei também para ninguém. A lição que eu tenho é a gente tomar mais cuidado possível com o nosso dinheiro, né? Na Espanha, bombeiros tentam controlar um incêndio florestal na região de Valência. O fogo consumiu uma área equivalente a mais de 1.000 campos de futebol. O Corpo de Bombeiros tinha conseguido conter parcialmente o incêndio, mas o clima seco e ventos fortes reacenderam as chamas. Agora as equipes trabalham para proteger um parque natural que fica próximo. A Espanha enfrenta uma onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus. Na Ucrânia, autoridades da região de Donetsk recomendaram aos moradores que abandonem a cidade de Sloviansk por causa do risco de um ataque russo. O exército de Moscou intensificou a ofensiva na região depois de conquistar uma província vizinha. 2 civis morreram e outros 7 ficaram feridos após um mercado ser atingido. A Ucrânia afirma controlar 45% da província de Donetsk, na região separatista de Donbás, que a Rússia tenta dominar. E o governo russo disse que Brittney Griner, jogadora norte-americana de basquete que está presa no país, poderá recorrer da sentença. O Ministério das Relações Exteriores russo disse que a atleta pode recorrer da decisão somente após um veredito do tribunal. O presidente americano Joe Biden conversou com a esposa da jogadora nesta quarta-feira. A atleta havia enviado uma carta a Biden pedindo ajuda no caso. Griner, que também joga em uma equipe da Rússia, foi detida em fevereiro após ser flagrada com óleo de haxixe no aeroporto de Moscou. Ela será julgada por tráfico internacional de drogas. Aqui no Brasil, um incêndio destruiu parte de uma das principais estações do sistema de BRT no Rio de Janeiro. Segundo os bombeiros, o fogo começou num dos ônibus articulados que circulavam pela região de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Logo, as chamas se espalharam e tomaram a plataforma de viagens expressas. Ninguém ficou ferido. A estação é uma das mais movimentadas ali da cidade. As pistas exclusivas do sistema estão interrompidas. A prefeitura estuda um plano de emergência para não afetar a operação durante a madrugada e amanhã desta quinta-feira. Nos Estados Unidos, um relatório mostrou que o massacre de Uvalde, no Texas, poderia ter sido evitado caso um policial tivesse permissão para atirar. Quem explica melhor isso para a gente é o correspondente Vandrei Pereira. Olá, um documento divulgado nesta quarta-feira revelou que um policial pediu permissão para abrir fogo contra o atirador antes dele entrar na escola, mas não obteve resposta de um superior. O governo do estado do Texas já reconheceu que a polícia errou na tentativa de conter o atentado. Os agentes esperaram por 48 minutos antes de entrar na sala de aula e matar o atirador. O ataque deixou 19 crianças e 2 professoras mortas. No mês passado, o prefeito da cidade de Uvalde disse que a escola onde aconteceu a tragédia será demolida. Bem, desde o começo do ano, os Estados Unidos registraram mais de 300 tiroteios em massa, segundo o levantamento da organização Gun Violence Archive. De Orlando, Vandrei Pereira. E ainda nos Estados Unidos, a polícia de Nova Jersey resgatou um homem que estava desacordado dentro de um carro em chamas. Olha só, o vídeo foi gravado pela câmera do uniforme de um dos policiais. É possível ver quando os agentes puxam o homem para fora do carro pela janela. O motorista perdeu a consciência depois de inalar a fumaça e teria tentado abrir a porta para escapar do fogo, mas ele não conseguiu por causa de um problema elétrico. O homem foi levado a um hospital, ficou em observação e já foi liberado. Já passam de 6.000 casos da varíola do macaco em todo o mundo. A informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde. Diante do aumento de casos, a OMS vai convocar uma nova reunião de emergência para a semana que vem. O encontro vai decidir se a varíola do macaco será declarada como uma urgência de saúde global, da mesma maneira que aconteceu com a Covid-19 em 2020. Nesta quarta, o Equador detectou o primeiro caso da doença. Agora o futebol. Na Copa Sul-Americana, o Santos foi eliminado nos pênaltis pelo Deportivo Táchira da Venezuela. Já o Ceará segue embalado na competição. Veja.
Empurrado pela torcida que encheu o Castelão, o Ceará não tomou conhecimento do The Strongest da Bolívia. Richardson bateu forte para abrir o placar. 3 minutos depois, o alvinegro ampliou com Vitor Luiz. Depois da cobrança de falta no travessão, Lima aproveitou o rebote e garantiu a vaga nas quartas de final. O Ceará venceu os 8 jogos que disputou até agora, a melhor campanha da Sul-Americana. Na Copa Libertadores também foi noite de definições. O Palmeiras continua batendo recordes na competição e garantiu vaga nas quartas de final com mais uma goleada. Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai se enfrentaram em São Paulo. O atual bicampeão da Libertadores já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0, mas não se acomodou. Samúdio contra fez o primeiro. O segundo foi de Rony, tocando na saída do goleiro. A torcida ainda estava comemorando quando o Breno Lopes fez o terceiro. De cabeça, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes ampliou. E o melhor ficou para o final. Um golaço de bicicleta do atacante Rony, que é um dos artilheiros da Libertadores, com 7 gols. Final 5-0. O Palmeiras agora vai enfrentar o Atlético Mineiro nas quartas. E o Flamengo também se classificou com uma goleada histórica no Maracanã. Apenas o atacante Pedro fez 4 gols e ele foi o destaque da partida, viu? Quinones contra Gabigol e o jovem Matheus França fizeram os outros gols da vitória. Vitória aí por 7-1 sobre o Tolima, da Colômbia. Na próxima fase, o Flamengo enfrenta o Corinthians. Bem, este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 horas da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau.